Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós. Estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões do nosso Evangelho diário, este momento que todos nós reservamos alguns minutinhos do nosso dia para juntos partilharmos aqui desse momento, esse momento de uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os dias, meus irmãos, nós retiramos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a leitura dessa passagem e aqui nós compartilhamos uma reflexão, um ponto de vista desta passagem. Então, sempre no final das nossas reflexões, a gente explica qual foi a passagem do Evangelho que inspirou aqui esse nosso momento. Então, nós convidamos a todos para que possamos estar aqui hoje com o nosso coração aberto a Jesus, com os nossos pensamentos elevados até a Deus nosso Pai, para que assim possamos acolher no terreno da nossa alma os ensinamentos e os esclarecimentos do Evangelho. Lembrando, meus irmãos, que todos nós estamos aqui, todos nós, em posição de aprendiz. A gente está sempre compartilhando que mestre é o Jesus, que o único mestre é o Cristo. Nós, todos nós, somos aprendizes. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos partilhar desse momento aqui hoje, esse momento que a gente vai falar um pouquinho sobre autoridade moral e a diferença para a autoridade material, meus irmãos. A diferença entre autoridade material e autoridade moral. O que seria isso? Autoridade material é aquela autoridade da terra, autoridade do mundo, muitas vezes ligada a uma posição social, a um cargo, muitas vezes ligada a um status, a honrarias, mas tudo meramente físico e material. Por outras palavras, títulos passageiros, porque depois que nós deixamos as vestes materiais, esses títulos também ficam por aqui na Terra. Então, autoridade material, quando a gente usa esse termo aqui nos nossos evangelhos, estamos dizendo sobre a autoridade no mundo, autoridade física, meus irmãos. E quando nós compartilhamos sobre autoridade moral, aqui nos nossos encontros, é porque estamos dizendo sobre a autoridade espiritual, a grandeza de um espírito, as virtudes que ele já porta, os sentimentos nobres, uma alma mais humilde, mais caridosa, que já está ali caminhando na senda de Jesus, servindo ao Cristo na grande seara do bem. Então existe realmente uma grande diferença, olha, a autoridade material é a do mundo. E a autoridade moral, aqui nesse momento, a gente utiliza esse termo para falar da autoridade espiritual, daquela moral alinhada com Jesus, que uma alma já carrega em seu coração. E meus irmãos, para a gente refletir até um pouquinho mais profundamente sobre isso, é importante a gente pensar aqui juntos que ainda na Terra, nos dias atuais, a autoridade material ela ainda é colocada muito mais à frente do que uma autoridade moral. Claro, na Terra a gente ainda precisa dessas honrarias, desses status, não é mesmo, meus irmãos? Mas muitas vezes nós, na nossa jornada terrena, colocamos como se fosse muito mais importante a gente fazer tudo que é conquista material, ter um status, ter uma posição social alta, ter um cargo alto, e acabamos nos esquecendo da importância da autoridade moral. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa sempre claro pra gente que devemos ter um equilíbrio entre a vida material e também a vida espiritual, ou seja, o nosso interior, cuidar do nosso interior, da nossa alma. Mas, meus irmãos, é importante que a gente jamais coloque a vida material à frente da importância, na verdade, da vida interior, da vida espiritual, da moralidade, da ética, do respeito e de todos os ensinamentos que Jesus nos ensina. E, meus irmãos, justamente
Por na Terra a gente ainda dá mais valor à autoridade material do que a importância de se cultivar uma moral alinhada com Jesus no coração, talvez por isso os nossos grandes exemplos muitas vezes são de cargos altos, posições altas, muitas vezes nos inspiramos em questão de status sociais. Nos inspiramos em irmãos apenas por status social, posição social, cargo, como se isso fosse o mais importante. E nos esquecemos, realmente nos esquecemos, que o grande exemplo para todos nós se fez muito pequeno aqui na Terra, pequeno em questão de humildade, que o nosso grande exemplo é Jesus. Aquele ao qual que a gente mais deve se inspirar é o Cristo, meus irmãos. E Jesus ele tinha uma autoridade espiritual que é o maior espírito que já esteve aqui conosco. E Jesus ele vai nos ensinar muito sobre essa questão de posição, de liderança, sobre essa questão de cargo, de status, em um momento que ele está vivenciando ali junto com os discípulos, um momento muito bonito, que é até narrado para a gente lá no Evangelho de João, capítulo 13. É um instante em que o Cristo ele pega uma bacia de água e ele vai até a cada discípulo lavar os pés daqueles discípulos humildemente. Olha só, Jesus, uma grande autoridade espiritual, moral para todos nós. Ele pega uma bacia de água e vai lavar os pés daqueles discípulos que com ele estavam. Humildemente, Jesus vai lavando os pés dos discípulos. E lá para a gente no Evangelho de João, como eu disse, capítulo 13, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz o seguinte: compreendeis o que eu vos fiz? Ele pergunta diretamente para os discípulos: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Nesse ato de lavar os pés? E Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Mas se, portanto, eu, o mestre e o senhor, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós também o façais. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Jesus lava o pé dos discípulos e diz: vocês estão compreendendo esse ato que eu estou fazendo para vocês? Uma grande autoridade moral que é Jesus se torna pequeno nesse ato de humildade, tá, meus irmãos? Ato pequeno no sentido aos olhos do mundo, porque é um ato grandioso de humildade. E ele diz isso para vocês estão compreendendo o que eu estou vos fazendo? E complementa: olha, vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor, e sim, eu sou o vosso mestre, o vosso senhor, mas olha, tudo que eu estou fazendo aqui é um exemplo para que vocês também façam. E é nesse momento, meus irmãos, que Jesus ele dá um exemplo grandioso para todos nós sobre a verdadeira autoridade que a gente deve buscar aqui na Terra. A verdadeira autoridade. Aquela autoridade humilde, aquela autoridade que é simples, que tem respeito para com o próximo, aquela autoridade que se torna pequeno para auxiliar o outro. Jesus ensina pra gente quando ele lava os pés dos discípulos e fala: olha, eu tô te dando um exemplo, tô dando um exemplo para vocês para que vocês também façam isso. Ou seja, exemplo de humildade. E aí Jesus ensina para todos nós que os grandes líderes são os mais humildes. E aquelas almas que são exemplos para todos nós são as mais simples. Que aqueles a quem a gente se inspira, aqueles que estão sempre abertos a nos ensinar, são sempre os mais humildes e muitas vezes vistos como pequenos na terra, mas grandiosos aos olhos de Deus. E aí Jesus ensina sobre essa autoridade. Olha, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, olha o que eu estou fazendo. Eu estou lavando os vossos pés, humildemente.
Porque o grande mestre, o grande líder, as grandes almas, elas estão sempre prontas para servir. Elas não ficam esperando serem servidas, regalias, não ficam esperando ganhar benefícios com o cargo que possuem, com o status, com a posição social. Não. As grandes almas, que são grandes mestres, líderes, são grandes sábios humildes, estão sempre prontos para ajudar. Olha que ensinamento sobre realmente autoridade para todos nós. E essa autoridade de Jesus não é uma autoridade passageira igual a da terra, que vai embora, os cargos, os status, é tudo passageiro, meus irmãos. Mas a autoridade de Jesus é eterna, porque é aquela autoridade do Espírito. Aquela autoridade, meus irmãos, ligada à humildade, porque muitas vezes aqui na Terra, muitas vezes, muitos irmãos ocupam cargos altos, status altos, mas desmerecem quem está abaixo, mas desrespeitam quem está abaixo. Muitas vezes, meus irmãos, digamos, vou usar esse termo, pisando em quem está abaixo e achando que isso é a verdadeira autoridade. E não é, isso na verdade causa medo, causa rancor em quem está abaixo, mas não inspira a mudança. Não alegra aqueles corações, mas causa medo em quem está abaixo. Então muitos irmãos acham que a verdadeira autoridade é aquela que tem que ser ríspida, inflexível, aquela que tem sempre aquela autoridade ligada ao que tem que sempre dar a última palavra, falar mais alto. Quantas posições sociais nós observamos, irmãos, que muitas vezes desrespeitam quem está abaixo. Ainda na Terra, meus irmãos, em vários contextos isso é comum. E achamos que essa é a verdadeira autoridade, mas não. Essa autoridade é só passageira, meus irmãos. Só passageira. Nós temos, meus irmãos, é que buscar todos nós nos espelhar na autoridade que Jesus foi. Ele sim é uma autoridade que é exemplo para todos nós. Se fez pequeno nas ações de humildade para mostrar que isso aí é que torna uma alma grande, uma alma respeitável, uma alma que inspira outros corações. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro líder, a verdadeira autoridade moral é aquela humilde, simples interiormente, que respeita o outro, que sabe ouvir a demanda do outro e que sabe, meus irmãos, tocar outros corações pelo próprio exemplo no caminho do bem. Essa aí é a verdadeira autoridade, meus irmãos. Queria até encerrar aqui pra gente com algumas palavras de Emmanuel, porque, como a gente disse, muitas vezes nós achamos que a verdadeira autoridade é a material, e não quer dizer que todas as autoridades materiais agem dessa forma, mas muitas vezes a gente vê um desprezo com quem está abaixo, se quer crescer e desprezar quem fica abaixo. E aí, quanto a isso, que essa não é a autoridade que é o exemplo para nós, que é uma autoridade muito orgulhosa, muito egoísta ainda, Emmanuel vem e ele diz o seguinte para a gente: aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. E eu quis trazer essa frase de Emmanuel para a gente, meus irmãos, porque vejamos só, quando nós nos inspiramos na verdadeira autoridade que é Jesus, inspirando outros corações através do nosso exemplo no bem, respeitando, sempre estendendo a mão para ajudar o outro também a crescer. Quando a gente diz isso, olha só, Emmanuel fala que, olha, nós alcançaremos as grandes expressões de valores sentimentais, intelectuais, ou seja, nós alcançaremos, meus irmãos, essa autoridade moral pelo amparo recíproco. Não é rebaixando o outro, não é colocando o outro para baixo, não é se achando melhor que o outro. Nós cresceremos espiritualmente pelo amparo recíproco, ajudando uns aos outros, pois todos estamos aqui, como eu disse inicialmente, como aprendizes. Mestre, só Jesus, meus irmãos. Então, como estamos como aprendizes, temos que buscar nos ajudar, um ajudar o outro a crescer, meus irmãos. E dessa forma alcançaremos essa autoridade interior ligada à moralidade,
com o caminho de Jesus. Como eu disse, a autoridade moral, meus irmãos, ela não é passageira, ela é eterna do nosso espírito. Bom, eu vou convidar todos para a gente encerrar essa passagem hoje para todos nós, o grande exemplo a seguir que é Jesus. Ele é o nosso grande exemplo de autoridade, meus irmãos. Em Cristo nós encontramos como agir, como devemos seguir uma conduta em todos os momentos da nossa vida. Bom, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada lá no nosso capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, item 6. Também é uma mensagem da nossa querida Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejo a cada coração, meus irmãos, uma excelente segunda-feira, com a paz de Jesus em nossa alma. E que assim seja.